Somando o tempo de pequeno expediente, deputado Onofre Santo Agostini. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, dois assuntos quero abordar neste momento. Primeiro, demos entrada num requerimento de pedido de informação ao Ministério da Fazenda e vou lê-lo. Senhor presidente, solicito informação ao ministro da Fazenda, Guito Mantega, a respeito sobre a possibilidade da isenção de imposto de renda ao cônjuge impossibilitado para o labor, ou seja, se um dos cônjuges não pode trabalhar e outro provedor da família, a isenção pode e deve abranger o casal. Senhor presidente, com fundamento no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, fazemos esse pedido de informação, fazendo-se a seguinte justificativa. O objetivo desse requerimento é a obtenção de informações sobre a ampliação e abrangência da isenção fiscal do imposto de renda aos cônjuges possuidor de doenças graves. De acordo com a legislação atual, representada pela Lei 7713 de 88, a isenção do imposto de renda, em tais casos, não se aplica aos cônjuges, que eu acho um verdadeiro absurdo, uma grande injustiça, haja vista que é um dos cônjuges doente. Todavia, se um dos cônjuges não pode trabalhar e outro provedor da família, a isenção deve ser para o casal, embora a declaração de imposto de renda seja conjunta. Ademais, a finalidade original da lei é isentar as pessoas possuidores de câncer ou outras doenças consideradas incuráveis ou graves de pagar imposto de renda, não fazendo sentido a exclusão de um dos cônjuges que está adoentado e impossibilidade para o labor, uma vez que o sacrifício maior, nesse caso, pode ser da família, tendo em vista que as despesas vêm de a única fonte de renda. Por isso nós fazemos esse pedido de informação. Não fizemos projeto de lei, porque se fizer projeto de lei, senhores deputados e povo brasileiro, tem aproximadamente mais de 20 ou mais de 25 projetos de leis que faz referência ao imposto de renda, dentre os quais desse deputado. Eu acho um absurdo hoje o imposto de renda cobrar o imposto, ele corrige o imposto eles corrigem. Aumenta o imposto todo ano, né? É corrigido pela inflação. Agora as deduções, não. Quer dizer, aquilo que você desconta na fonte, o que você descontou na fonte do mês de janeiro é o mesmo valor do mês de dezembro. Isso é uma injustiça. Quer dizer, o imposto não, o imposto aumenta, mas as deduções não. E nem aquilo que você desconta na fonte não tem reajuste nenhum. É o mesmo valor de janeiro a dezembro. Isso é uma verdadeira injustiça. Desse jeito não há cristão que aguente. O assalariado, todo assalariado é o mais sacrificado de todos. De todo o setor produtivo, o assalariado é o mais sacrificado, porque esse é o único que não pode sonegar, porque chega no final do mês, já está lá na sua conta, né, quanto deduziu, quanto descontou e etc. Por isso nós, ao invés de entrarmos com o projeto de lei, fizemos esse pedido de informação e esperemos que o senhor ministro dê esta informação. Outro assunto, eu solicitava até, senhor presidente, por gentileza de Vossa Excelência, determine a publicação nos anais dessa casa, de modo especial na Voz do Brasil, para que o povo brasileiro saiba, nós estamos fazendo alguma coisa para evitar essa carga tributária que está insuportável. Ninguém mais aguenta. O setor produtivo não tem como mais suportar essa carga tributária, que, segundo dizem, é a segunda ou a terceira maior do mundo. Mas aí não tem como. Eu vi um movimento aí sobre o combustível. Muitos dizem que a gasolina é cara. Não é cara, não. O que é caro é o imposto. Porque 53% do combustível é imposto. Isso é um absurdo. Não há cristão que aguente, não há população brasileira, não há setor produtivo que aguente. Não há. Pode ter certeza que se no andar da carruagem, se não fizerem alguma coisa para diminuir esse absurdo dessa carga tributária, não há como o setor produtivo aguentar. Agora, segundo a notícia da imprensa, vão aumentar carga tributária até na cerveja.
Quem vai pagar a conta da Petrobras é a cerveja. Tenho visto que não há como lutar. Mas, enfim, senhor presidente, quero também, com a permissão de Vossa Excelência, quero prestar uma merecida homenagem com o devido agradecimento e os renovados protestos de respeito e admiração, enaltecendo o extraordinário esportista catarinense Gustavo Kirten, Guga, pelo desempenho nas quadras de tênis, pela contribuição para o renome e a divulgação dessa atividade esportiva no Brasil, pela notabilidade que conferiu ao país no exterior e pela projeção que deu para o estado de Santa Catarina, em especial para a cidade de Florianópolis. Soma-se ainda ao relevo de suas efetivas e indomáveis conquistas a contribuição de valores de caráter e simpatia. O elevado espírito de solidariedade humana e o carinho, outras qualidades que confirmam a justiça das homenagens e referência dedicada ao mais consagrado tenista brasileiro de todos os tempos. Fácil, portanto, perceber que o nosso amigo, querido Guga, conquistou para sempre o coração do povo brasileiro e mundial, e o coração não apenas das pessoas ligadas ao tênis, mas de todos os que tivemos o privilégio de testemunhar a grandeza de um ser humano, de um atleta tão especial, predestinado e vitorioso. Com mais determinação e humildade, superando uma série de obstáculos e dificuldades, sem jamais se deixar abater, sem jamais se deixar dominar pelo sentimento como a vaidade, o representou o Brasil como o máximo de dignidade. Garra e afinco não lhe faltaram nenhum momento. Desde o início de sua carreira, ainda como conquistou títulos importantes, a exemplo de campeão sul-americano da quadra de saibro em 93. Em seguida foi campeão da Copa Davis, campeão da dupla Roland Garros, vice-presidente Orangueira. Data de 96, seu ingresso no tênis profissional, já em 97, ele alcançaria a primeira grande consagração na conquista do Grandes do Roland Garros, na França em 97. O mundo assistia ainda e muitos outros triunfos do mais notável tenista brasileiro de então, 3 vezes campeão do Roland Garros. Venceu também o ATP na Alemanha, em Stuttgart, na Alemanha, nos Estados Unidos, o Master Series de Indianápolis. Manteve-se como primeiro tenista no ranking mundial nos anos 2000 e 2001, período que viveu a melhor fase de sua carreira. Ao falar da importância do ex-atleta Guga para a divulgação do tênis do Brasil, cumpre assinalar também a sua contribuição para elevar a autoestima do povo brasileiro. Em 2008, precoce despedia-se das quadras por força de problemas físicos, causado por enorme tristeza e saudades para todos os amantes do esporte e admiradores do Guga. O fato, no entanto, que nada diminui o brilho e a grandeza de suas conquistas e realizações. Somos extremamente gratos a este grande Guga, brasileiro catarinense, manezinho da ilha, havaiano de coração, por seu genuíno amor ao país, ao estado e a Florianópolis. Por tudo que fez e continua fazendo em benefício do esporte, pelas inesquecíveis vitórias, pelos lances, pelos momentos memoráveis, pela boa recordação que tornaram a nossa realidade mais leve e feliz, auspiciosa como foi a sua trajetória, como que assegurou o dinamismo, posição de relevo que ocupa entre os maiores tenistas do mundo. Digamos e dirigimos aos devidos agradecimentos ao Guga pelo caráter, pela integridade, pelo extraordinário poder de superação, pela constante humildade, pelo tempero simples, humano e compassivo, pela disposição e resistência, pela fibra, pela garra, pelo afinco de sempre demonstrou. Congratulamos, pois, a especial extensiva à família do Gustavo Kirten,
a sua mãe, Dona Alice, o treinador Luiz Larry Passo, que desempenhou um papel importante para a formação e para o êxito de tanto ser humano como tenista. Ao Guga, nossos sinceros expressões de permanente admiração, respeito e reconhecimento diante de suas realizações a favor do esporte e das ações de cunho humanitário e social, pela honra e pelo agradecimento, pelo justificado orgulho proporcionado ao país, ao povo brasileiro em geral, em particular aos nossos conterrâneos catarinenses do povo de Florianópolis. Por isso nós prestamos essa homenagem ao Guga, este grande brasileiro, este desportista e ser humano extraordinário. Eu que tive o privilégio de conhecê-lo bem, como conheci seu falecido pai, de saudosa memória, o Aldo, que começou a vida, faleceu jovem, o pai do Guga faleceu jovem, não pôde assistir esta grande conquista do seu filho aqui na terra, mas tenho certeza que lá na outra dimensão que ele se encontrava e que se encontra, torceu por esse extraordinário brasileiro Guga. Por isso, no momento que nós, catarinenses, principalmente a cidade de Florianópolis, diante dos episódios que acontecem na Universidade Federal, na invasão, naquele atrito havido dos usuários de droga, segundo a imprensa, que mancha o estado de Santa Catarina, a Universidade Federal, por esses últimos episódios, nós queremos trazer, por outro lado, esta figura extraordinária do Guga, do Gustavo Kircher, que enaltece não só o esporte, deputado presidente, mas de modo especial o jovem, lutador, teve muitas dificuldades na vida, mas soube honrar sem dúvida nenhuma. Aqui a nossa homenagem, eu solicitava a Vossa Excelência que determine a publicação na Voz do Brasil desse nosso pronunciamento. Muito obrigado.